Que os agranulócitos que não tem grãos no citoplasma são linfócitos e monócitos. Tá ok? Então, dessa parte aí, da revisão, o que é diapedese? É a saída da célula de defesa do sangue para o tecido, né? Aí ela vai saindo. Eu gosto, isso aqui não precisa. Aí, isso aqui. Fala disso. Marca a orelha. Então vamos continuar. Filme infinito. Ó, Vinícius participou da revisão. Aí, ó, tchau, Vinícius. Então, ó, olha aqui. Olha aqui. Com relação às plaquetas. É o menino amigo do Rodolfo, não é? Tadinho. Olha aqui, plaquetas. Plaquetas, então, são células? Não. Sim ou não? Não. Como não são células? São projeções. São fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos. Certo? Agora, a plaqueta, ela não é célula. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que a plaqueta tem atividade celular? Ela tem atividade celular, mas ela não é uma célula. Tá? Tanto é que a plaqueta tem uma proteína chamada actina, miosina. Vocês lembram dessas proteínas? Actina, miosina, que é para contração, certo? Beleza. Aqui, de acordo com essa tela aqui, a gente está vendo que a quantidade normal de plaqueta é de 200 a 400 mil. Pode ter valor diferente? Pode. Cada exame, cada laboratório, ele coloca um valor de referência. O que você tem que fazer é analisar em cima daquele valor que você tem no hemograma, certo? Você não vai decorar esse valor aqui não, vai saber analisar a referência em relação ao paciente, ok? Agora, vai, valendo um ponto no Enem. Tá, 1,5 ponto. As 5 etapas da coagulação do sangue. Quem lê 6 anos e meio de cursinho? Grava aí, 6 anos e meio de cursinho. Fanático, letra do doutor. Não é isso que eu estou perguntando, não. Vasoconstrição. Agregação. Está lendo 6 anos e meio de cursinho. Vasoconstrição. Agregação plaquetária. Cascata da coagulação. Retração do coágulo e remoção do coágulo. Então, essas são as 5 etapas da coagulação do sangue. Agora é claro, quando tem o corte, logo na sequência, o que acontece com o vaso? O contrário, o buraco está grande, vamos diminuir o tamanho do quê? Do buraco, para extravasar menos sangue. Na sequência, as plaquetas são aderidas, não é isso? Então, ou seja, a adesão a gente pode chamar de agregação plaquetária. Agora, o que tem na superfície das plaquetas? Filho, já tem. Já tem no seu caderno também. É pra ter, né? Mas é pra ter. Teoricamente. Então, o que acontece? Assim que ocorre a agregação plaquetária, na superfície das plaquetas tem uma proteína com ação enzimática que a gente chamou de tromboplastina. Quando a plaqueta então agrega, o que acontece? A plaqueta agregou, certo? Nessa agregação, olha lá, ó, fala, descontinuidade do endotélio produzida por lesão vascular, que foi o corte, são seguidos pela absorção de proteínas do plasma sobre o colágeno adjacente. As plaquetas também aderem ao colágeno, formando um tampão plaquetário, certo? Então está aqui, está mostrando o tampão plaquetário. Nesse momento, o que as plaquetas então liberam? Isso aqui, ó, que está, essa enzima que está na superfície de quem? Das plaquetas, que é a tromboplastina. Entretanto, a tromboplastina é uma enzima inativa. E ela tem que ser o quê? E quem é que ativa? O cálcio. Então, assim que a tromboplastina liga com quem? O cálcio. O que acontece? Lá no nosso sangue, já fica circulando no sangue 2 proteínas inativas. Quem produziu essas proteínas inativas? O fígado. Então, o nosso fígado libera para a corrente sanguínea
protrombina e fibrinogênio. Agora, aonde que eles são produzidos? No fígado. E uma vitamina importante na produção disso aqui é a vitamina K. Então, quando o Jefferson falou para você lá assim, ó, falta de vitamina K da hemorragia, por quê? Porque se não tiver vitamina K, essas proteínas vão ser produzidas? Então não vai ter coágulo, ou seja, vai ter hemorragia. Certo? Então, o fígado está produzindo isso aqui, está no sangue, não tá? Beleza. Se essa protrombina não encontrar a tromboplastina ligada com quem? Ela fica na forma de quê? Aí não coagula o sangue. Mas, se tiver um tampão plaquetário, agregou, liberou a tromboplastina, encontrou com quem? Com cálcio, ela sai agora atrás de quem? Para converter a protrombina em trombina. Assim que a trombina é convertida, é formada, ela já ataca quem? O fibrinogênio e converte este em fibrina, que forma essas redes aqui, ó, que você está vendo em amarelo. Tá? Isso então é a fibrina, fibra, que forma então quem? O coágulo. Agora, para que a gente coagula o sangue? Não é para impedir o extravasamento e tal. Enquanto o sangue está coagulado, o tecido que foi lesado não está renovando, não está regenerando. Então, vai ter que chegar um determinado momento que aquele vaso sanguíneo que cortou, ele foi renovado, ele foi regenerado, não foi? Então, para que continuar com esse coágulo aqui lá naquela região se já regenerou? Então, aí é que começa a quarta etapa, que é a retração do coágulo. As plaquetas presentes aqui nessa região, elas começam a contrair pela presença da actina e da miosina. Está aqui, ó, retração do coágulo. Olha lá. Inicialmente o coágulo faz grande saliência para o interior do vaso, mas logo se contrai, graças à ação da actina, miosina e ATP das plaquetas. Então as plaquetas começam então a contrair, e o que acontece com aquele volume grande de coágulo que está? Começa a diminuir, certo? E nesse momento, enzimas endoteliais, endotélio é aquele tecido que reveste quem? O vaso sanguíneo, ele começa então a liberar enzimas que começam a dissolver quem? Coágulo. Tem uma enzima que chama plasmina. Essa plasmina está aqui, ó. O coágulo é removido principalmente pela enzima plasmina, formada pela atividade da proenzima do plasminogênio, produzido pelo endotélio. Então, quer dizer, o próprio vaso sanguíneo produz quem? A enzima. E o que essa enzima faz? Ela vai e destrói o coágulo. Então, quer dizer, destruindo o coágulo, eu estou removendo o coágulo daquela região. Inclusive, eu até falei para vocês que essa remoção é importante porque evita a formação de trombos. Porque se formar um trombo, imagine que uma plaqueta dessa aqui, ó, um grupo desse aqui solte. Né? Você já imaginou um coágulo desse aqui circulando no seu vaso sanguíneo? Você já imaginar? Né? Então, imagine o seguinte, tem um coágulo desse aí circulando e acontece isso. Vamos imaginar isso aqui. Não, isso aqui é aneurisma. Aneurisma é porque a aneurisma morreu, né? Tá sugando. Acho que isso. Isso, né? Olha aqui. Isso aqui. O que vai ser isso aqui? Isso aqui poderia representar um pedaço de quê? De coágulo. Agora, você já imaginou? Esse coágulo foi formado num vaso de grande calibre. Aí não teve a remoção completa do coágulo, sobrou um pedacinho e ficou circulando no seu sangue. Certo? Aí imagine que esse coágulo vai chegar aqui. Ó. Olha lá. Está subindo. Olha lá. Está chegando lá no seu seio. Pronto. Chegou lá. E entupiu esse vaso sanguíneo aqui. Entupiu. Quer dizer, ele é grossão, né? Grandão. Aí esse vaso aqui já não é fininho? Entope. Aí eu te pergunto, o sangue vai passar aqui? Não. Então o que começa a acontecer? O que começa a acontecer com esse tecido na sequência? Olha lá. Vai obstruindo e o tecido vai o quê? Necrosando. Quer dizer, o encéfalo acaba de quê? De morrer. Né? Então, acaba de dar a morte. Oi? Tem problema, você pode até morrer, né? Depende da área que atingir. Ok? Então, essa é uma situação. Então, quer dizer, é importantíssimo, após a coagulação do sangue, a gente ter o quê? A remoção desse coágulo.
Certo? Porque